Muitos pregadores dizem que se a pessoa não for dizimista, a vida financeira dela não anda. Porém, isso é mentira. E nós vamos provar para você, de acordo com os textos sagrados, que isso é uma tremenda de uma mentira. Agora, por que motivo que muitos pregadores dizem isso para as pessoas, que se elas não forem dizimistas, a vida financeira delas não vai andar? Por que motivo que eles dizem isso? Eles dizem isso para pressionar a pessoa a devolver o dízimo para eles. Porém, nós vamos provar para você, no Novo Testamento, no cristianismo, como não existe nenhuma ligação, não existe nenhuma palavra, não existe nenhuma base para dizer isso. Que se a pessoa for uma dizimista, ela vai prosperar financeiramente. No Novo Testamento, não. No cristianismo, não. Então, aqui nós pregamos o cristianismo e não o judaísmo. Por isso nós mostramos exatamente o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em relação a dízimo. No Novo Testamento nós temos 3 menções do dízimo. 3 menções. 2 delas foi feita pelo próprio Jesus Cristo. E uma foi feita pelo escritor de carta aos Hebreus. Então, no Novo Testamento, nós temos 3 menções. E já de antemão, nós vamos falar para você. Essas 3 menções que nós temos no Novo Testamento, nenhuma está dizendo para os cristãos dizimarem, e nenhuma está dizendo que, se eles dizimarem, serão prósperos financeiramente. Saiu dessas 3 passagens, nós não encontramos nenhuma outra passagem que fala de dízimo no Novo Testamento. Então vamos lá para a primeira passagem, Mateus capítulo 23, versículo 23, diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Palavra do Senhor Deus. Então nós vemos que Jesus não disse que eles estavam errados em dizimar. Perfeitamente, não foi isso que Jesus disse. Mas estavam errados em não praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Que segundo Jesus é mais importante que o dízimo. Nós vemos que Jesus disse para aqueles fariseus que realmente eles deveriam dizimar. Porém, o que nós temos que entender é o seguinte: nós não podemos pegar esse texto de Mateus 23 e 23 e dizer o seguinte: olha, Jesus disse para os fariseus que eles deveriam dizimar. Então, o cristão também deve dizimar. Nós não podemos pegar esse texto e dar essa interpretação. Por que motivo? Porque quando nós vamos estudar a fundo o que Jesus disse para os fariseus, escribas e fariseus, nós vamos ver que ainda naquela época, quando Jesus estava ministrando a palavra, os escribas e os fariseus e o próprio Jesus estavam ainda praticando o judaísmo. Estavam debaixo das 613 leis de Moisés. Então Jesus estava pregando as boas novas, mas ele estava praticando o judaísmo e pregando as boas novas, que é o cristianismo que nós conhecemos hoje. E aquelas pessoas praticavam o judaísmo, e Jesus também praticava o judaísmo, ou seja, no judaísmo tinha 613 leis, e no judaísmo
nas 613 leis, tinha a lei que a pessoa tinha que devolver o dízimo. Era obrigada a devolver o dízimo. Obrigada. Entendeu? Então, nós vemos que Jesus, preste atenção, por muitas das vezes ele curava as pessoas. E ele dizia o seguinte: olha, vai e se apresente-se diante do sacerdote. E apresente a oferta que a lei de Moisés determina. Ora, se nos dias de hoje uma pessoa for curada por Jesus, ela não tem que apresentar nenhuma oferta para o sacerdote. Até porque? E por que motivo que naquela época Jesus mandava a pessoa que era curada por ele apresentar uma oferta ao sacerdote? Porque ainda estava em vigor a lei de Moisés. E a lei de Moisés dizia que uma pessoa que era curada, ela tinha que se apresentar diante do sacerdote. O sacerdote iria avaliar aquela pessoa. O sacerdote naquela época, ele era a pessoa responsável em dar o veredito, se aquela pessoa realmente estava curada ou não, e principalmente nos casos dos leprosos. Porque se o sacerdote não desse o veredito que aquele leproso estava curado, aquele leproso não poderia viver em sociedade. E quando o sacerdote dava o veredito, olha, ele está curado, ele poderia se reintegrar à sociedade novamente. Isso é história, isso é fato, é comprovado. Então Jesus, ele ministrava as boas novas, o cristianismo, ok. Mas, mesmo ele ministrando as boas novas, que está relatado nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, mesmo ele ministrando as boas novas, a lei de Moisés ainda estava em vigor. Então, ele e todos eram obrigados a obedecer à lei. E na lei de Moisés dizia que as pessoas tinham que se apresentar diante do sacerdote, tinham que apresentar oferta de sacrifício, tinham que devolver o dízimo. Por isso Jesus disse para aqueles escribas e fariseus: olha, vocês têm que devolver o dízimo. Por isso Jesus dizia para aquelas pessoas que ele curava: olha, se apresente-se diante do sacerdote, apresente a oferta lá no templo. Agora, depois que Jesus foi crucificado, o que acontece? O véu do templo se rasga, do alto a baixo. Então, as pessoas já não dependem mais de sacerdote para se chegar a Deus. Então, o sacerdócio levítico se encerrou ali. Não existe mais nenhuma autoridade do sacerdócio levítico depois que Jesus foi crucificado. E quando ele ressuscita, inicia-se a nova aliança. Mas a história mostra que mesmo assim, depois que Jesus ressuscitou, houve uma continuidade do sacerdócio levítico até o ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído. Porém, entenda, cristianismo, a partir do momento que Jesus ressuscita, inicia-se o cristianismo. Porém, o judaísmo não morreu, o judaísmo continuou e continua até hoje, como existe o judaísmo. Porém, o judaísmo tem uma visão. O judaísmo obedece às 613 leis de Moisés, o Antigo Testamento, e só crê em um Deus, o Deus Pai. Eles não crêem no Deus Filho, eles não crêem no Deus Espírito Santo. O judaísmo crê no único Deus, o Deus Pai. E as 613 leis de Moisés até hoje. O cristianismo crê no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um único Deus em três pessoas distintas. O cristianismo crê nisso. E no cristianismo nós não encontramos nenhum mandamento direto do fundador do cristianismo, que é Jesus Cristo, nem dos apóstolos, dizendo que se a pessoa tem que devolver o dízimo, e se ela devolver, Deus vai abençoar a vida financeira. Nós não encontramos nenhum mandamento desse pelo fundador do cristianismo e nem pelos apóstolos que deram a sequência no cristianismo
Nós não encontramos. Então, a palavra de Deus diz em Lucas, a segunda menção de dízimo no Novo Testamento também, essa menção foi mencionada por Jesus em Lucas capítulo 18, versículo de número 12. Diz assim: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Então, a palavra relata que alguém disse o seguinte: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Agora, vamos entender o contexto desse versículo. Quando se analisa o contexto geral, fica bem claro que Jesus estava narrando uma parábola de 2 homens. Um fariseu e um publicano. O fariseu, por viver na época em que a lei de Moisés estava em vigor, automaticamente era dizimista. Lembrando que quando Jesus estava ministrando, a lei de Moisés estava em vigor. Então Jesus usava a lei de Moisés para expor as suas parábolas. Esse fato não ocorreu. Esse fato foi uma parábola que Jesus contou para ilustrar um fato. Porém, o foco de Jesus na parábola não era de falar de dízimo, mas sim mostrar que a pessoa não pode se exaltar nem diante de Deus, nem diante dos homens, pois todos somos pecadores. Nós vamos ver que o foco de Jesus, apesar que ele falou nessa parábola que este fariseu, ele devolvia o dízimo, ele jejuava 2 vezes na semana, mas o foco de Jesus não era falar nem de dízimo e nem de jejum. O foco de Jesus era mostrar que todos nós somos pecadores e todo aquele que se exalta é humilhado, todo aquele que se humilha diante de Deus é exaltado. E Jesus mostra na parábola que o fariseu estava confiando na sua justiça e se exaltando, dizendo que ele era melhor do que o publicano, que não jejuava e que não dizimava. Então o foco de Jesus, em momento algum, foi em expor dízimo. O foco de Jesus foi em expor a arrogância do ser humano que leva à queda. Então entenda, na segunda menção de dízimo no Novo Testamento, por mais uma vez, não está dizendo que o cristão ele tem que dizimar para ser abençoado financeiramente. É o que a palavra está dizendo. Nós não podemos distorcer a palavra de Deus. Nós encontramos a terceira menção de dízimo no Novo Testamento em Hebreus, capítulo 7, versículo 8. Diz assim: aliás, aqui os que recebem dízimo são homens mortais. Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Esse versículo é um prato cheio para o pregador que quer manipular as ovelhas. Porque ele diz assim, Hebreus capítulo 7, versículo 8, leia aí, Novo Testamento, Jesus já tinha sido crucificado, Jesus havia ressuscitado, o cristianismo estava se difundindo, a carta foi dirigida aos hebreus, um grupo de judeus que praticava o judaísmo, que saiu do judaísmo e veio para o cristianismo, e olha o que diz, aliás, aqui os que recebem dízimos. Então, para muitos pregadores, é um prato cheio esse versículo. Porém, o que nós temos que entender, meu amigo, minha amiga, nós não podemos pegar versículos isolados, até porque, quando foi escrito os pergaminhos, as cartas, desde os pergaminhos no Antigo Testamento e as cartas no Novo Testamento, não existia nem capítulo nem versículo, eram textos escritos por completo. Então, por isso que nós temos que ler o livro todo e pegar o contexto, o assunto todo, entender o que o autor estava querendo dizer. E quando nós vamos pegar o contexto, olha aí, quando a palavra afirma aqui os que recebem dízimo, está se referindo ao sacerdócio dos levitas, que ensinavam o judaísmo, e não dos apóstolos que estavam ensinando o cristianismo. Ou seja, nós vamos ver que o escritor de Hebreus,
ele começa a falar do sacerdócio de Melquisedeque e do sacerdócio dos levitas. Então, quando ele diz aqui os que recebem dízimos, ele estava se referindo, no contexto geral, ao sacerdócio dos levitas que recebiam dízimo. O escritor de Hebreus não estava se referindo aos apóstolos que estavam recebendo o dízimo dos cristãos. Porém, existem muitos pastores espertinhos que pegam esse versículo e dizem, olha aí, ó, Hebreus capítulo 7, versículo 8, aqui os que recebem dízimo, olha aí, ó, está escrito aqui os que recebem, não está escrito aqui os que recebiam, está escrito os que recebem, está escrito no presente, a carta foi escrita depois que Jesus foi crucificado e ressuscitado, então isso significa que os apóstolos estavam recebendo dízimo. Mentira do diabo, mentira de Satanás. Mentira. Isso é distorcimento da palavra de Deus. Dizer que os apóstolos estavam recebendo dízimo. Mentira do diabo, mentira de Satanás. Mentira. Porque a palavra de Deus é clara. Quando nós pegamos o contexto, aqui os que recebem dízimos, o contexto eram os levitas, porque estava fazendo uma comparação entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque, e o autor de Hebreus estava mostrando para os hebreus, para os judeus que saíram do judaísmo e vieram para o cristianismo, estava mostrando para eles que o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao sacerdócio dos levitas. Por que motivo? Porque Abraão, que é o pai dos hebreus, pai dos judeus, que é o patriarca, pagou o dízimo para Melquisedeque. Então, o menor é abençoado para o maior. Então, o autor estava dizendo o seguinte, olha, preste atenção, o sacerdócio de Melquisedeque é maior do que o sacerdócio dos levitas. Então, quando diz, aqui os que recebem dízimo, aqui os levitas recebem dízimo. Era isso que o autor estava dizendo. E não dizendo que os apóstolos estavam recebendo dízimo dos cristãos. Não é isso que a palavra estava dizendo, carta aos hebreus. Não era essa a intenção do autor. Então nós vemos que quando a pessoa ela quer distorcer, ela distorce mesmo. E é um prato cheio, viu? Hebreus capítulo 7, versículo 8 e Mateus capítulo 23, versículo 23, é um prato cheio para pregador distorcer e dizer que é mandamento, que se a pessoa dá, ela vai ser abençoada financeiramente. É um prato cheio. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Então, nós encontramos 3 versões, 3 passagens no Novo Testamento falando de dízimo. E nenhuma delas a palavra está dizendo que o cristão, se ele dizimar, ele vai ser abençoado financeiramente. Em nenhuma delas. Em nenhuma. E o que nós encontramos é a palavra de Deus orientando que o cristão deve ajudar financeiramente, sim, mas em momento algum promete prosperidade financeira. Olha aí. Porque Deus não vem de bênção. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade. Preste atenção nesse versículo e nessa parte, conforme a sua prosperidade. Preste atenção. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Apóstolo Paulo, enviando a carta à igreja de Coríntios, a igreja que ele tinha fundado. Então, qual é a explicação? Quando a palavra se refere que a oferta tem que ser feita conforme a sua prosperidade, isso significa que tem que ser proporcional ao que ganha, ou seja, um percentual em relação aos ganhos. Então a palavra de Deus não está prometendo bênção financeira, a palavra de Deus não está dizendo que é 10%, porque o que significa dízimo?
dízimo significa 10ª parte, 10%. Então a palavra de Deus não está dizendo que o cristão tem que colaborar com 10%. A palavra de Deus não está dizendo isso. A palavra de Deus não está dizendo qual é a porcentagem. Ela está dizendo o seguinte, olha, conforme a sua prosperidade. Está dizendo que tem que ter uma porcentagem. Mas não está dizendo se é 5, se é 10, se é 15, se é 20, ou se é tudo. Não está dizendo a palavra de Deus. Não diz em momento algum. E se a palavra de Deus não diz, nós não podemos dizer. Se a palavra de Deus não está dizendo se é 5, se é 10, se é 15, se é 20, se é 30 ou se é tudo, o homem também não pode dizer. O homem não pode ir além do que da palavra de Deus. Nós temos que ficar somente com a palavra. A palavra diz conforme a sua prosperidade, ou seja, quem ganha menos, ajuda com menos. Quem ganha mais, ajuda com mais. É o que a palavra de Deus diz. Então entenda, a palavra de Deus orienta que todos devem ajudar financeiramente a obra de Deus. Todos, sem exceção. Ah, mas como que eu ajudo? Tem que ser algo proporcional. Conforme a sua prosperidade. Agora, se é 5, se é 10, se é 15, se é 20, se é 1, nós não sabemos. Porque a palavra não diz. Mas a palavra afirma que tem que ajudar. Então, quando a pessoa ela chega no entendimento e ela diz, poxa, no meu caso eu já sei, eu vou ajudar com X% do que eu ganho. Entre ela e Deus. Não é entre ela e o pregador, porque o pregador não tem esse direito de falar para o pessoal, você vai ajudar com X, você vai ajudar com Y. Não, quem é o pregador para dizer isso? A pessoa sabe o que ela ganha. Então, quando a pessoa chega num percentual e diz, olha, tudo que passar pelas minhas mãos, eu vou separar X% e vou dedicar à obra de Deus. Quando a pessoa chega nessa conclusão, como que ela tem que fazer? Olha o que diz, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então ela tem que propor no coração o quê? Uma porcentagem. Por quê? Porque é conforme a sua prosperidade. Então, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E tem um porém, não pode ser algo assim, eu estou fazendo, mas eu estou com dó. Eu estou fazendo, mas e se fizer falta? Eu vou fazer esse mês, mas o mês que vem não sei. Eu vou fazer no pagamento, mas não vale, eu não faço. Se for para fazer dessa forma, a palavra de Deus é bem clara. É melhor você não fazer, porque a palavra diz não com tristeza ou por necessidade. É uma ordem de Deus que o cristão ele deve ajudar a obra de Deus financeiramente. Ele deve colaborar com a obra de Deus financeiramente, proporcionalmente. O que é proporcionalmente? Uma porcentagem. Quanto? É ele Deus. É ele Deus, se vai ser 1%, se vai ser 5%, se vai ser 10%, se vai ser 15%, se vai ser 20%, se vai ser tudo, não interessa. Mas como assim tudo? Porque nós vamos mostrar para você que no início da igreja primitiva, é por isso que eu te falo, não tem como e não pode o pregador impor a pessoa a porcentagem, porque é entre a pessoa e Deus. Há casos e relatos no início da igreja primitiva, pessoas que davam tudo que tinha. Tudo. Elas vendiam uma propriedade e ofertavam tudo aos pés dos apóstolos. Porém, em momento algum, os apóstolos diziam para elas fazerem isso. Então, o que nós entendemos? Era o Espírito Santo quem convencia. Era o Espírito Santo quem dizia o que elas tinham que fazer. Os apóstolos, preste atenção, eles nunca disseram para as pessoas, olha, você tem que ofertar aqui 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, você tem que ofertar tudo que você ganha. Não, os apóstolos nunca disseram isso. O que eles diziam é o seguinte, olha, você tem que ofertar. Você tem que ofertar conforme a sua prosperidade.
Quanto menos você tem, menos você oferta. Quanto mais você tem, mais você oferta. Isso foi pregado e ensinado pelos apóstolos. Agora, impor o valor, não. É por isso que não se pode impor valor de oferta. Olha, oferta de 50, oferta de 100, oferta de 1000, oferta de 1 milhão. Não pode impor valor, porque é de livre e espontânea vontade que a pessoa tem que fazer. Entendeu? Então, depois de propor no coração o percentual que será destinado a Deus dos ganhos, tem que ofertar com alegria. E tem que ser com alegria, hein, o mandamento de Deus. Não é fazer pensando que uma obrigação, não. Se a pessoa for fazer por obrigação, é melhor não fazer. Eu estou fazendo isso aqui, mas não faça. Não faça nada. Não faça. Só faça aquilo que você vai fazer de livre, espontânea vontade, com amor, com dedicação. Se a pessoa for fazer pensando que vai faltar, deixa eu fazer um teste com Deus, não faça. Deus não precisa ser testado. Quando é mais ou menos assim, preste atenção, para você ter uma noção. Quando você vai dar um presente para alguém, exemplo, você dá esse presente sem esperar receber outro presente em troca. Você vai dar um presente porque é o aniversário da pessoa, é isso, é aquilo, você quer parabenizar a pessoa, não importa. Mas você não pode dar um presente para uma pessoa querendo receber algo em troca. A oferta é como se fosse um presente. Você está ofertando algo para a obra de Deus. Mas você não pode, em momento algum, fazer isso apegado no valor, duvidando, com tristeza, não. Porque Deus não vai gostar. Deus não aceita isso. É melhor que não faça nada. Nada. Então, como que é feito? Com amor. Ah, mas e o pregador que está dizendo que tem que ser tantos por cento? Olha, nós acabamos de mostrar para você que a Bíblia não autoriza nenhum pregador estipular valor de oferta e porcentagem. A Bíblia não autoriza. Nós estamos aqui pregando Bíblia para você. Nós pregamos cristianismo, nós pregamos Bíblia. Nós não estamos aqui interessados no que vão dizer ou vão deixar de dizer, pensar ou vão deixar de pensar. O nosso objetivo é mostrar exatamente o que diz a palavra de Deus. Então, no cristianismo não existe nenhuma passagem que diz que a pessoa tem que dizimar para ser abençoada financeiramente. Dízimo é a 10ª parte. Não existe isso. Nenhuma passagem que promete bênção financeira para quem dizima. Não existe nenhuma passagem que diz que a pessoa vai perder a salvação se ela não der dinheiro na obra de Deus e não ofertar. Não existe, porque a salvação não é através do dinheiro que você oferta. A salvação é pela graça. Deus já elegeu antes da fundação do mundo aqueles que serão salvos. E Jesus Cristo pagou um preço pelos que serão salvos. Então, não é através do dinheiro que a pessoa vai dar ou vai ofertar que ela será salva. A pessoa pode não colaborar com 1 centavo a vida toda. Se ela for eleita, ela vai ser salva. Ela vai ser salva. Porque o bandido na cruz não frequentava o templo. Não devolvia o seu dízimo, não fazia oferta, não fazia nada daquilo. Era um desertor e foi salvo. Porque aceitou Jesus e creu. Então, meu amigo e minha amiga, se desperte. Se desperte. Porque a palavra diz que nos finais dos tempos haveriam falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores. E eles viriam para quê? Para enganar. E eles têm enganado. E eles têm pegado os versículos da palavra de Deus e distorcido para arrancar dinheiro das pessoas. Esta é a palavra do Senhor Deus.